Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a este canal Sagrada Palavra. Eu sou o Padre João Batista. Te convido a me acompanhar numa reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, o episódio de Zaqueu, famoso, conhecido episódio de Zaqueu, aquele homem pequenino que queria ver Jesus, nessa terça-feira da 33ª semana do tempo comum. Depois de ler o texto, gostaria de propor também uma reflexão, tentando buscar, entender, verificar se há algum contraste, alguma semelhança com o episódio da cura do cego de Jericó, que é colocada por Lucas imediatamente antes da narrativa de Zaqueu. Esse episódio de Zaqueu são duas narrativas emparelhadas, estão uma do lado da outra. Se Lucas narra o episódio de Zaqueu no capítulo 19, versículos de 1 a 10, os primeiros versículos do capítulo 19, a cura do cego de Jericó está nos últimos versículos do capítulo 18. Lucas 18, versículos 35 a 43. Jesus está se aproximando de Jerusalém, onde será crucificado, morto e ressuscitará. Vamos ao texto do capítulo 19, versículo de 1 a 10. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, ou se roubei de alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amigo, minha amiga, talvez você tenha percebido a ênfase que eu dei a algumas palavras, que são importantes quando a gente vai ler um texto, prestar atenção em algumas palavras que são palavras-chave. Aqui nesse trecho aparecem algumas palavras-chave que percorrem, aparecem por todo o Evangelho de Lucas. Ver Jesus, querer ver Jesus. E aparece 2 vezes. Zaqueu procurava ver Jesus, subiu na figueira para ver Jesus. Jesus olhou para cima. Uma outra palavra aqui interessante, hoje eu devo entrar ou devo ficar na sua casa, diz Jesus a Zaqueu. Hoje a salvação entrou nesta casa. Eu vim procurar e salvar o que estava perdido. Veja algumas palavras: ver, hoje, salvação, salvar. Eu já fiz um vídeo a respeito dessas palavras, exatamente dessas palavras, do Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, e o link aparece aqui acima, você pode conferir.
é uma forma de a gente mergulhar no texto bíblico. Vamos ver se essas palavras têm, de fato, relevância nesse episódio de Zaqueu. Ao lado de Jesus, o protagonista do evangelho de hoje, desse trecho do evangelho de hoje, é um chefe de cobradores de impostos, um chefe dos publicanos, os cobradores de impostos, muito rico, chefe e era muito rico. Estes cobradores de impostos, os publicanos, eram odiados pelo povo judeu. Por quê? Trabalhavam para os romanos, para o Império Romano, cobrando os impostos, e além de cobrar os impostos, ainda defraudava o povo ao aumentar a carga e o valor dos impostos para ter mais lucro, para ter o seu lucro e se enriquecer. Até neste momento do Evangelho de Lucas, até aqui no capítulo 19 de Lucas, Jesus sempre defendeu os pobres e criticou duramente os ricos. A gente pode ver, por exemplo, o Cântico de Maria, ou Magnífica, está em Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 56. Ali, naquele cântico, aparecem críticas, palavras duras dirigidas contra os ricos. No Sermão da Planície, no Evangelho de Lucas, que está no capítulo 6, em Mateus, Sermão da Montanha, capítulo 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Em Lucas, o sermão é na planície. E nesse Sermão da Planície, especialmente nos versículos 24 a 25, no capítulo 6 de Lucas, encontra-se aquelas palavras dirigidas duramente contra os ricos. Ai de vós, ricos, porque já receberam a sua recompensa. Lucas 6, 24 e 25. Encontramos também no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 19 a 31, a parábola do rico e do pobre Lázaro. Confira em sua Bíblia a crítica que se faz ali ao rico, ao esbanjamento das riquezas em detrimento de muitos que passam necessidade, passam fome. Lendo essas passagens, nós podemos nos perguntar: não há salvação para os ricos? A narrativa de Lucas 18, de 18 a 23, Lucas capítulo 18, versículos 18 a 23, na qual um rico quer seguir Jesus, mas desiste porque não consegue se desapegar de suas riquezas. Esta narrativa nos responde a questão: um rico pode sim se salvar, desde que observe os mandamentos de Deus e dê aos pobres, é a linguagem que é usada naquela passagem, vá, vende tudo que tem, dê aos pobres e me siga. Então, um rico pode se salvar sim, se observar os mandamentos de Deus e for solidário aos pobres, e dar aos pobres daquilo que tem. Mas, se o rico é Zaqueu, um chefe dos cobradores de impostos, muito rico, um explorador, um ladrão do povo, rico e desonesto. Naquela outra narrativa, do homem rico que queria seguir Jesus, não é mencionado se era desonesto, apenas que era rico. Aqui em Zaqueu é dito que ele é muito rico e que defraudava o povo. Portanto, era um ladrão, além de ser considerado pelo próprio povo de Israel como um pecador, justamente por ser cobrador de impostos, ser um explorador do povo. Para Zaqueu tem salvação? É a pergunta que nós podemos fazer nesse texto e vamos ver qual é a resposta do evangelista. Como o cego, do capítulo 18, versículos 35 e 43, é o texto imediatamente anterior a esse episódio de Zaqueu. Como o cego, Zaqueu quer ver Jesus. O cego era mendigo e pobre, estava à beira do caminho quando Jesus passava. Zaqueu enxergava fisicamente. Era ladrão e rico,
Então o primeiro, cego, mendigo, pobre. O segundo, Zaqueu, enxerga, mas é ladrão e rico, muito rico. Os dois estão numa situação de privação de ver Jesus. E os dois querem ver Jesus. Mas estão numa situação de privação, não podem ver Jesus. O cego, além de não ver fisicamente, era reprimido pela multidão, que mandou que ele se calasse. Quando ele começou a gritar, chamando por Jesus, mandaram que ele se calasse. Então, cego fisicamente, queria ver Jesus e ainda estava numa situação de repressão. Zaqueu era rico, mas de baixa estatura, e por causa da multidão não conseguia ver Jesus. O cego, reprimido pela multidão, não conseguia chegar até Jesus para pedir o que desejava a Jesus. Zaqueu, apesar de ser rico, de baixa estatura, muito pequenininho, não conseguia ver Jesus por causa da multidão que rodeava Jesus. O cego usa do recurso que tinha, o grito. Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O recurso de Zaqueu, qual foi? Subir na figueira. A figueira, que é a árvore símbolo, uma das árvores símbolo de Israel. Zaqueu era um israelita, como se dirá no final da passagem. O cego grita, Zaqueu sobe na árvore, ambos desejando ver Jesus. No caso do cego, Jesus manda chamar. Chamai-o. No caso de Zaqueu, é Jesus quem olha para cima e vê Zaqueu. Se Zaqueu queria ver Jesus, quem olha para cima e vê Zaqueu é Jesus. Aqui é até uma ironia. Um homem pequenininho sobre uma árvore. Jesus olha, ele desejoso de ver Jesus, mas é Jesus que o encontra, que o vê. O cego confessa a Jesus como Messias ao gritar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Demonstrou ter fé, ser pessoa de fé. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Confessa então Jesus como Messias. Ora, filho de Davi, chamar alguém filho de Davi, era considerá-lo como Messias, como o enviado de Deus, como o Salvador. No episódio de Zaqueu, Jesus chama também a Zaqueu, dizendo, Zaqueu, desce depressa. Hoje devo ficar hospedado em sua casa. Hoje devo ficar hospedado em sua casa. Zaqueu recebe Jesus com alegria. Todos murmuraram, foi hospedar-se na casa de um pecador. O cego foi salvo pela sua fé. Jesus diz para ele, enxerga, veja, vê, fica curado, vê, tua fé te salvou. O cego começa a seguir Jesus e a multidão que o repreendia se transforma agora em todo o povo que glorifica a Deus. No início é dito que era uma multidão que reprimia, que não deixava o cego se aproximar de Jesus. Agora, a multidão, vendo o portento de Jesus, se transforma em povo. Todo o povo começa a glorificar a Deus. E o cego o ex-cego, começa a seguir Jesus. E o que acontecerá com Zaqueu? Vai seguir Jesus? A conversão de Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu diz para Jesus, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres,
e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Aí está o motivo da salvação de Zaqueu. Zaqueu foi salvo. O cego foi salvo pela fé, porque confessou Jesus como Messias. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E seguiu Jesus, e seguia Jesus. E a multidão se transforma em todo o povo. Agora é um povo de Israel, que glorifica a Deus. Zaqueu se converte, deixando de lado, abrindo mão das suas riquezas. Eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei de alguém, defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus responde a Zaqueu: Hoje, a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão, é um israelita. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um israelita, é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Jesus não pede a Zaqueu uma refeição, um jantar, em comida, mas algo muito mais íntimo, hospedagem. Foi estar na intimidade da casa de Zaqueu. Entrou na vida de Zaqueu, na intimidade de Zaqueu, na sua casa. Quando a gente entra na casa de alguém, a gente está entrando na intimidade daquela pessoa. Quando Jesus continuar o seu caminho, Jesus seguirá presente na casa e na vida de Zaqueu. Jesus continuará o seu caminho, mas permanecerá na casa e na vida de Zaqueu. A atitude de Jesus é escandalosa. Não escandaliza, dessa vez, aos fariseus, aos escribas, aos seus adversários, mas a todos os seus discípulos e simpatizantes que talvez o aplaudiram por suas críticas anteriores aos ricos. Se a multidão, lá no episódio do cego, o repreendia, e aquela multidão mandava que o cego se calasse, e no final a multidão acaba por se transformar num povo que dá glória a Deus, aqui é dito que todos os simpatizantes de Jesus ficam escandalizados, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Para Jesus, no entanto, Zaqueu é uma pessoa. O chama pelo nome: Zaqueu, desce depressa. Hoje preciso hospedar-me, entrar na sua casa. Os outros todos o depreciavam. É um pecador. Foi hospedar-se na casa de um pecador. Jesus, no entanto, age de acordo com a fé. Zaqueu também é um filho de Abraão. É um israelita. E sua missão é procurar e salvar a todos que se perderam. Lembremos-nos daquelas 3 parábolas do Evangelho de Lucas, no capítulo 15. A parábola da ovelha perdida. 100 ovelhas, uma perdida, e o pastor foi atrás daquela perdida. Das 10 moedas e do filho pródigo, que voltou, que converteu-se, que foi encontrado pelo seu pai. Veja, com a palavra salvação, hoje a salvação entrou nessa casa. Como que isso está dentro da cristologia, da teologia, da maneira como Lucas formata o seu evangelho. É importantíssimo sempre olhar aonde está e como é dita essas palavras. Hoje e salvação. Quando Jesus nasceu, o anjo disse aos pastores, aos pobres: hoje nasceu para vós um Salvador. No alto da cruz, disse para aquele que estava crucificado ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é, hoje mesmo
encontrarás a salvação. E aqui é dito para Zaqueu: hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje a salvação entrou na sua vida, porque você se converteu. Você se desapegou do que tinha, da sua riqueza. A atitude de Zaqueu, portanto, demonstra uma conversão, uma mudança radical e difícil. Se desapegar dos bens materiais. Por iniciativa própria, Zaqueu dá aos pobres metade da sua riqueza. Algo que o moço rico, lembram-se, não conseguiu fazer. Se desapegar da sua riqueza. E se prejudicou, diz Zaqueu, e se eu prejudiquei alguém, estou disposto a devolver 4 vezes mais. Zaqueu dá aos pobres metade da sua riqueza. Está disposto a dar a metade da sua riqueza aos pobres. E se prejudicou alguém, está disposto a devolver 4 vezes mais. E é exatamente isso que Lucas quer transmitir para os seus leitores, para a comunidade que ele escreve, para a qual ele escreve, para nós, para os cristãos de todos os tempos. Um rico, e até mesmo um rico desonesto, porque riqueza não é sinônimo de desonestidade. A pessoa pode ser rica e ser honesta. No caso de Zaqueu, era rico e desonesto. E é isso que Lucas quer transmitir. Um rico, e até mesmo um rico desonesto, pode mudar e salvar-se. Mas não basta convidar Jesus para jantar. Não basta convidar Jesus para um banquete, para uma festa. A pessoa tem de mudar-se e de mudar radicalmente e profundamente a sua vida. O que fez Zaqueu. Jesus poderia simplesmente ter agradado aos seus simpatizantes e condenado a Zaqueu. E Zaqueu continuaria explorando e defraudando ao povo. Pelo fato de Jesus ter se hospedado hoje na casa de Zaqueu, a salvação entrou hoje na casa, na vida de Zaqueu, e permanece lá até hoje. E hoje Jesus quer entrar também na nossa casa. Vamos recebê-lo também com alegria. Queremos ver Jesus? Queremos. Vamos abrir as portas. Vamos gritar: Jesus, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus sempre nos diz também: a tua fé te salvou. Se de fato temos fé, como Zaqueu teve fé também e recebeu Jesus com alegria na sua casa, e se mudamos radicalmente a nossa vida, queremos ser salvos, queremos a salvação que vem de Jesus, que Jesus oferece, vamos abrir também a porta do nosso coração para Ele entrar. E Ele declarará: hoje a salvação entrou nesta vida, se de fato a gente muda radicalmente a nossa vida, deixando o mal e abraçando o bem. E o bem é Ele próprio, Jesus, o Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, um abraço, fique em paz. Se for possível, se inscreva no nosso canal para ver outros vídeos como esse, outras reflexões do Evangelho e da Bíblia Sagrada. Fique em paz.